registrando. Boa noite, eu sou a professora Ana Cristina, candidata aqui em Jundiaí, professora da rede pública, psicopedagoga clínica institucional, estudante de gestão pública. Estou aqui para mais uma live com vocês, políticas públicas para a população negra. Construir pontes que aproximam as realidades de brancos e negros no Brasil é um grande desafio social e econômico. Nas últimas 2 décadas, políticas públicas de natureza diversas, adotadas em diferentes níveis de governo, têm sido o objetivo de impulsionar a construção das bases da igualdade. Entretanto, ainda não é possível vislumbrar a superação do abismo racial. Os dados disponíveis ainda indicam um longo caminho. É preciso apostar em políticas públicas de ação afirmativa de forma consciente. Silvio Almeida, renomado advogado e filósofo, em seu livro O Racismo, o que é o racismo estrutural, afirma: somente a reflexão crítica sobre a sociedade e sobre a própria condição pode fazer o indivíduo, mesmo sendo negro, enxergar a si próprio e ao mundo que o circunda, para além do imaginário racista. Se boa parte da sociedade vê o negro como suspeito, se o negro aparece na TV como suspeito, se poucos elementos fazem crer que negros sejam coisa e não ser suspeitos, é de se esperar que pessoas negras também achem negros suspeitos, especialmente quando fazem parte de instituições estatais encarregadas da repressão. Eu estou aqui essa noite com um super convidado, o Ivan Lima. O Ivan Lima, ele é engenheiro, vocês tenham um pouquinho de calma, que a lista, assim, tipo assim, é extensa da pessoa, então pode ser que eu esqueça alguma coisa. O Ivan é engenheiro e professor universitário, presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, coordenador de desenvolvimento regional do Estado de São Paulo, consultor e auditor de implantação e certificação das normas NBR ISO 9000, foi prefeito regional da subprefeitura de Pirituba, Jaraguá, engenheiro e coordenador de planejamento estratégico da AME, CEPOS e CMSP, diretor e sambista nas escolas de samba Prova de Fogo, Camisa Verde e Branco, Unidos do Peruche, da União das Escolas de Samba Paulistanas, UESP. Acho que eu dei conta de apresentar o nosso super convidado. Boa noite, Ivan. Boa noite, professora Ana Cristina. Imensa satisfação, né? Sempre motivo de muita honra poder estar aqui. Mais uma noite de aprendizado, no processo de ensino e aprendizagem que a gente faz, ainda mais quando a gente está falando de educação, né? Falando com uma professora. Eu tive também, não coloquei aí, mas eu tive uma experiência de 11 anos lecionando nas universidades IPEP e também na Unisa, Universidade de Santo Amaro. Na época era disciplinas de logística e qualidade, que é a minha área técnica da engenharia, e então poder falar com uma professora é uma questão de honra mesmo, muito feliz de estar aqui, principalmente porque o tema de políticas públicas para a população negra é um tema muito atual, muito importante, imprescindível do ponto de vista da gestão pública para a redução das desigualdades profundas que tem no nosso país e todas as suas implicações. Então, eu penso que ter essa oportunidade de poder falar com uma professora que está se colocando à disposição de toda a população de Jundiaí, para que possa representar no Poder Legislativo e levando essa bagagem que você tem de conhecer as comunidades, as periferias, conhecer o povo de Jundiaí, principalmente na questão da oportunidade de estar nesse processo de ensino e aprendizagem dos alunos e de toda a comunidade de Jundiaí, é uma questão de
muita importância, de muita relevância. Então, queria iniciar dando boa noite, dizer que estou aqui representando o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, que é um órgão pioneiro do racismo no Brasil, um órgão colegiado com 32 membros. Então, tenho muita alegria em poder dizer que a gente está finalizando uma gestão onde a gente teve bastante ações efetivas e, como política pública, a nossa grande contribuição é a articulação de um plano estadual de promoção da igualdade racial aqui para o Estado de São Paulo, que vai acabar pensando e estruturando todas as políticas públicas necessárias para atender as demandas da população negra do Estado de São Paulo, seja no eixo de educação, de saúde, de trabalho e renda, de desenvolvimento social e econômico, de segurança pública, de justiça e cidadania, de cultura e economia criativa, seja em todas as áreas do conhecimento e das áreas, principalmente, que a gente tem nos governos, para trabalhar de forma transversal essa pauta tão importante preconizada pela Lei 12.008, que é o nosso querido Estatuto da Igualdade Racial de 2009. Ok, super apresentação do Ivan. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o Ivan, mas eu deixo as pessoas que estão nos assistindo à vontade de fazer algum questionamento. Se for possível, a resposta nós daremos já. Se caso isso não for possível, eu entro em contato numa outra oportunidade, né? Nem tudo a gente também sabe, né? Pode ser que surja alguma pergunta, que surja alguma dúvida, até mesmo para mim ou para o Ivan. E a gente está aqui para tentar resolver da melhor maneira possível. Também aproveito para falar, caso vocês não consigam assistir a nossa live na íntegra, posteriormente eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí, SP. Ok? Eu tenho algumas perguntas, porque aqui a bola da vez é o Ivan Lima, então eu vou perguntando e a gente vai conversando, tá bom, Ivan? Sem dúvida, eu acho que você já explicou muito bem que nós estamos sempre num processo de estar em desenvolvimento, sempre aprendendo, né? E não tenho dúvida que hoje, com essa oportunidade, não só com você, mas com todo o público que está nos prestigiando, a gente vai aprender muito mais sobre essa questão de políticas de promoção da igualdade racial. Exatamente. Então, para começar, Ivan, eu acredito que há muitas dúvidas, a gente verifica nas mídias sociais e até em fala, né? Existem muitas pessoas que são contrárias às ações afirmativas, e eu acredito que até são contrárias às ações afirmativas, às vezes por falta de esclarecimento e de não compreensão do que realmente isso significa para a população negra. Né? Às vezes ela é mimimi, está querendo mimimi, ou uma questão de vantagem. E a gente sabe que não é isso. Então, eu gostaria que você esclarecesse para quem está nos ouvindo o que são essas ações afirmativas. Tá, é importante ressaltar que toda vez que a gente vai falar da questão do negro, a gente tem que ter um contexto histórico, né? Em poucas palavras, ações afirmativas são medidas, né, políticas de reparação compensatória, né? A ideia dessas políticas que não nasceram no Brasil, né? Os Estados Unidos também tem esse tipo de experiência e a gente trouxe para cá. A gente teve uma conferência muito importante, que é a Conferência de Durban, em 2001, que tratou de toda essa questão da discriminação racial e trouxe essa ideia das políticas públicas de ação afirmativa, e o Brasil é signatário. Inclusive, foi uma das maiores delegações lá na África, foi a delegação brasileira, na época, em 2001, e depois disso a gente vem trabalhando essas políticas aqui no Brasil. Depois, num certo período, porque elas nascem como políticas de reparação compensatória, mas num determinado momento foi dado esse nome, que eu julgo até pejorativo, que é o nome de cotas, né? Na realidade, e daí quando surgiu esse nome cotas, ele não explica realmente o motivo, ele dá a impressão de que
vai ser algum tipo de privilégio para a população negra. Mas se você, a partir do momento que você entende que são reparação compensatória, aí vai te remeter a toda uma ideia do histórico da história do negro no Brasil. E a história do negro no Brasil, ela se confunde com a própria história do Brasil, porque nós chegamos aqui em 1533, então passamos pelo século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, quase 400 anos de escravismo, de período de escravização no Brasil, onde nossos ancestrais trabalharam durante o ciclo do ouro, da cana e do café, gerando toda a estrutura aí para o nosso país, para a República Federativa Brasileira. E então, a partir do momento, a Alessandra, né, que é a nossa vice-presidente, a Alessandra Laurindo, ela, como coordenadora de igualdade racial lá no município de Araraquara, o que ela fez? Ela trouxe a imprensa junto dela, a opinião pública, para poder explicar, né? Procurou escurecer todos os dados e todos os conceitos junto da mídia da cidade de Araraquara. Isso durou em torno de 8 meses, essa conscientização, mostrando todo esse histórico, explicando o porquê da necessidade de se ter ações afirmativas e também que no século XIX nós tivemos algumas leis para inglês ver, como o do ventre livre, o sexigenário, e a própria abolição, que foi uma abolição inconclusa, inacabada, sem política pública, e que gerou esse abismo social que a gente vive na República Federativa Brasileira. Então, a partir do momento que você conscientiza, explica que não é nenhum tipo de racismo reverso, ou de privilégio à população negra, ou de racismo ao contrário, e que sim, é uma forma de reparação, que vários povos no mundo já tiveram esse tipo de reparação por momentos históricos importantes, e aqui no Brasil é necessário até para promover a equidade racial, para promover igualdade para todos os brasileiros, justiça. País sem justiça é país falido, professora Ana Cristina. Então, por isso que é importante ter toda essa conscientização da importância das políticas de ação afirmativa e como que vai ser positivo você pegar as mulheres negras que estão na base da pirâmide social e investir, através de políticas públicas, em oportunidade para elas, porque a Angela Davis já dizia, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. E aí, se a gente traz essa quase 70% da parcela da extrema pobreza para uma classe média, a gente vai conseguir melhorar nosso país, transformar numa grande nação, oportunidade para todos. Então, é isso que a gente tem vivenciado no movimento social negro, mesmo na academia, oportunidade. Ação afirmativa é política muito importante e, para finalizar, vale ressaltar que, ao meu ver, ela também não pode ser eterna. Ela tem que ser durante um determinado período para promover igualdade de oportunidade e, a partir daí, oportunidade iguais para todos e políticas gerais para toda a população brasileira. Ok, Ivan. Eu achei muito importante um ponto que você falou agora no final. Até o jurista o Joaquim Benedito Barbosa, quando ele define a questão das ações afirmativas, ele fala que é esse conjunto de políticas públicas, mas tem esse caráter compulsório, facultativo, e é uma questão temporária, não é uma situação que vai ser permanente. Né? A intenção é realmente fazer o quê? Diminuir, corrigir essas questões de desigualdades. Quando realmente toda a população tiver as mesmas oportunidades de acesso a conhecimento, à saúde,
quando a gente chegar num ponto, né, de ter reais acesso às mesmas oportunidades, a questão da ação afirmativa ela não se faria necessária. O fato é que tem anos de história que tem que ser corrigido, né? E que deixou a população negra à margem de, né, nós estamos, a grande maioria está à margem de, e não tem acesso às mesmas oportunidades, e eu falo isso de educação, porque eu sou professora, e assim, você puxa a sardinha? Puxo sim, porque eu acredito que a educação é um ponto, sim, X, de chave, é uma das estratégias que o governo ele tem que repensar realmente para ter acesso às mesmas oportunidades. Educação de base. Todos os países desenvolvidos, eles investem em educação de base. Então, enquanto o nosso país ainda não tiver esse investimento na educação de base, eu acredito que essas reais desigualdades elas vão permanecer, porque a educação realmente ela é a base de tudo, né? Como já dizia nosso líder mundial, Nelson Mandela, né? A educação é a ferramenta mais poderosa para mudar o mundo, né? Então, não tenho dúvida que a gente tem a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis da educação, a crescida da Lei 11.645 de 2008, que também inclui toda a questão da história indígena, né? Que inclusive é uma grande população parceira de luta nossa, porque também tem diversas etnias. Quando chegamos aqui, eles estavam de norte a sul do país, então tiveram todo um processo de genocídio. Então a gente sempre tem essa cultura indígena junto conosco, a população oriunda do ensino fundamental público e médio público também, é população que também precisa de assistência, mas, sobretudo, de forma especial, para promover igualdade de oportunidade e a tão sonhada equidade, a gente precisa realmente, num primeiro momento, trabalhar bastante para retirar dessa situação a nossa população negra, né? Que aqui no estado de São Paulo corresponde a 18 milhões de pessoas, 18 milhões de pretos e pardos dos 45 milhões de paulistas ou de brasileiros que moram aqui no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós temos aí também em torno de 37% da população paulistana, que corresponde a 4 milhões 123 pessoas, na sua grande maioria nas periferias aqui da cidade de São Paulo, e Jundiaí, penso que também não é diferente, né? Jundiaí também, as comunidades periféricas precisam da sua atenção, viu? Enquanto uma representante no parlamento de Jundiaí. Boa noite, Odila, sua linda, obrigado pela presença, um beijo, saudades de você. Continuando, né, Ivan, vamos para a próxima? Eu tenho que sugar o Ivan enquanto eu posso, né? Perguntar também tudo que eu também tenho algumas dúvidas, eu aproveito a oportunidade para esclarecer. Ivan, quais são as principais políticas públicas de ação afirmativa que existe hoje no Brasil, né? A gente sabe que geralmente eles envolvem alguns segmentos. Você pode dar algum exemplo dessas políticas públicas de ações afirmativas que está acontecendo no nosso país hoje? As principais e que trouxeram assim um grande legado, porque na época eu participei dessa luta, existia muita falácia, né? Muita coisa que os racistas de plantão tentaram de todas as formas bloquear a implantação dessas políticas e com diversos argumentos que caíram por terra, né? Como, por exemplo, vai baixar, vai cair a qualidade do ensino na universidade, a população negra não tem condições de concluir, de estudar, enfim, e mais uma série de outras coisas que depois os cotistas, graças a eles, a gente passou a ter uma série de dados, porque ao invés de eles terem
herdado essa oportunidade de não precisar trabalhar, como a classe média alta, que coloca, eles vêm de um ensino fundamental privado, um ensino médio privado, e quando chega no ensino superior, eles vão para nossas universidades públicas, ocupam um espaço que deveria ser um espaço da população pobre e de todos nós que pagamos impostos, e aí eles ocupam essas cadeiras das universidades públicas e muitas vezes de forma herdada, com total condições de fazer cursinhos, etc., que já são uma forma excludente da população realmente mais pobre, porque essa população não tem acesso a esses cursinhos, que exatamente faz um papel de preparar essa classe média alta para passar no vestibular, né, na FUVEST e nos vestibulares, e aí, a partir daí, eles passam a estudar, ter essa oportunidade nas universidades públicas e, muitas vezes, não dão o valor que os cotistas deram para essa oportunidade. E aí, estudaram de verdade e quebraram todos esses paradigmas de que nossa população iria nivelar por baixo a qualidade do ensino superior brasileiro. Isso, graças a Deus, já ninguém mais fala sobre isso, até porque a gente já teve essa evolução muito grande em todo o Brasil, o NB, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje até a USP, que tanto relutou, Unicamp e a Unesp, passa a ter, então, aí a presença um pouco maior da população negra como seus alunos, e inclusive tem até alguns movimentos importantes nas universidades, seja pública ou privada, de os negros muito conscientes de todos os seus direitos, e aí sim fazendo esse enfrentamento ao racismo, aproveitando essas oportunidades. Isso do ponto de vista acadêmico, então, como exemplo de ação. Mas a gente tem ações afirmativas também na gestão pública, seria aí nos concursos públicos, exemplos de pontuação diferenciada, pontuação acrescida, como temos nas ETECs, na FATECs, enfim. Tudo isso são exemplos de ações afirmativas do movimento social negro, de toda essa luta, e hoje a gente está vendo exemplos na iniciativa privada também, como o da Magazine Luiza, onde a Magalu abre um concurso para jovens negros, exclusivamente para poder dar oportunidade para essa juventude negra que carece dessas oportunidades para sair desse processo, desse círculo vicioso da violência e exatamente de outros caminhos que acabam sendo levados por falta de oportunidade, por falta de cultura periférica, por falta de uma série de coisas que, como disse o nosso querido líder, Martin Luther King, o reverendo King disse o seguinte: nós não somos o que ainda nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Então, hoje a gente já tem um nível de conscientização que, graças à luta dos nossos ancestrais, em todos os tempos, seja lá na época do Quilombo Zumbi dos Palmares, Zumbi da Andara, seja a Aquatume, seja a Teresa de Benguela, do Quilombo do Quariterê, ali próximo agora onde é o Mato Grosso, seja Luiz Gama, Luiz Amaim, Machado de Assis, Teodoro Sampaio, André Rebouças, nosso querido Abdias do Nascimento, e todos os outros que vieram dando a sua contribuição em todas as áreas do conhecimento, para que hoje a gente possa dizer que não somos mais quem nós éramos. Então, é exatamente essa pressão que a sociedade está sentindo no momento onde eles vão ter que abrir mão de alguns privilégios para que essa população hoje estudada
essa juventude possa ter oportunidade e possa melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Isso mesmo, né, Ivan? E assim, a gente volta sempre no mesmo de ponto de discussão, né? Eu falo assim que as ações afirmativas elas têm uma relevância tão grande para a sociedade, não só para a população negra, mas para a sociedade como um todo, né? E hoje eu discuto muito nos grupos essa questão, né? A questão da acessibilidade a essa ação afirmativa. Né? Nós temos aí, entre aspas, as cotas, as leis de cotas, enfim, que faz parte dessas ações afirmativas, mas que a população negra ainda tem um entrave aí que não consegue, muitos não conseguem ainda nem acessar, porque a desigualdade é tanta e a falta de oportunidade, a educação, a saúde, a segurança pública, né? Porque os nossos jovens também, eles morrem mais cedo, né? Principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade, nas periferias, eles morrem antes de acessar a universidade. Então, se a gente pensar que nós temos essas ações afirmativas para acesso a concursos públicos, à universidade, nós também temos que ampliar essa discussão para ações afirmativas que garantam também a educação dessa população, a moradia, a saúde, para que realmente esse contingente de pessoas consigam chegar a um nível de ter reais condições de oportunidades, de conseguir chegar dentro da universidade, que hoje, eu lembro quando eu fui para a universidade, foi em 2001, dentro de um bloco, eu lembro em Campinas, num bloco todo, eu não via negros. Não via. Eu vim de uma época que, tipo, para você se formar, você tinha que ser casca grossa mesmo, porque não tinha, você não se via dentro do espaço. Então, a luta, ela era muito grande. Hoje, a gente está tendo uma ampliação de oportunidades, até mesmo por conta da questão dessas políticas afirmativas. Mas, mesmo assim, ainda existem muitas pessoas que estão de fora, né? E as oportunidades sociais, elas têm que ser iguais para todas. Então, eu acho que também a gente tem que começar, e a população, né, e a população negra, e a sociedade como um todo, ela também tem que começar a enxergar, ops, tá, tem aqui, mas não está acessando. Por que não está acessando? Né? Aonde estão essas pessoas? Aonde elas estão? Tem condições? Não, não tem. Aí a gente vê submoradias, falta de saneamento básico, saúde precária, a educação não é de qualidade, e aí a gente vai enumerando N pontos que faz com que realmente a população fique à margem. E nós somos uma maioria, né, vivendo como uma minoria. O mais triste é isso, né? E nós não somos 1 ou 2, 3 da população, nós somos a maioria e que vive aí à margem de, né? Professora, o que acaba acontecendo, é assim, importante dizer, assim, até para os nossos convidados que estão aqui nos prestigiando, que quando se fala em política de ação afirmativa, nós estamos falando exclusivamente de políticas, de medidas de reparação, ou seja, nós estamos falando de cotas, para que possa entender, esse é um tipo de política pública de ação afirmativa. Essa é uma, que é você ter medidas para buscar a equidade racial, você vai ter medida, uma ação afirmativa, uma cota, uma medida de diferenciação para poder dar acesso para essa população que foi subtraída dos seus direitos enquanto a plenitude de sua cidadania. Então, esse é um tipo de política pública, ação afirmativa. Agora, quando você vai falar de educação, de saúde, de trabalho e renda e dos outros eixos estruturantes das políticas, aí são outras políticas públicas. Ação afirmativa é somente para ter essa ideia da cota, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Aí, se você vai para a educação, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial e a gente tem a Lei 10.639. Aí é uma política pública direcionada para a educação. Ela não é uma política de ação afirmativa, é uma política pública para a educação. E aí, o que acontece? Lá na Lei 10.639, ela torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis da educação. O que quer dizer isso? Lá ela traz alguns pontos, alguns requisitos, algumas exigências
importantes dentro do Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, que também chama a Lei 10.639. Então, por exemplo, lá ele diz que tem que ter formação inicial e continuada de professores na temática da história, da cultura e da contribuição da população negra e da história geral da África, em todas as áreas. Por exemplo, na economia, na cultura, na política, ou seja, em todas as áreas, você tem que ensinar a contribuição que essa população e que a África deu para o Brasil. Por exemplo, eu citei que teve o ciclo da cana, o ciclo do ouro e dos minérios e o ciclo do café. Isso gerou, isso são séculos, e gerou todo um desenvolvimento para São Paulo e para o Brasil. E da onde veio esse conhecimento de agricultura para poder, na época da cana-de-açúcar no Nordeste, poder fazer tudo? Conhecimento africano, é tecnologia africana de agricultura, de como plantar, de como colher. Quando chegou a questão dos minérios em Minas Gerais, o ciclo dos minérios, nós trouxemos toda a tecnologia africana de engrenagens na época, de extração de minério, na época da cana-de-açúcar, dos engenhos, como que tem toda uma tecnologia, uma contribuição do nosso povo. E no café também não foi diferente. E o café traz uma riqueza para o Sudeste. Se São Paulo é o que é hoje, a grande locomotiva do país, isso deve ao braço forte do nosso povo que trabalhou, você está me entendendo? Labutou durante séculos para poder ter esse desenvolvimento no nosso país. Então, é a importância de contar para nossas crianças brasileiras, todas essas, porque ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Como disse Nelson Mandela, para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, é isso que a gente precisa. A criança, quando ela chega na escola, a criança negra ali, a menina negra, o menino negro ali, que ele tem contato com essa chaga chamada racismo, essa discriminação racial. Então, nós temos... Porque eles não nascem racistas. Eles foram ensinados a ser racistas. Então, você citou essa questão da importância... da lei. Ai, desculpa. Não, só para concluir, por isso a importância da gente implantar efetivamente essa lei. E para isso a gente precisa eleger nossos vereadores em todas as cidades, dos 5.570 municípios brasileiros, para exigir, fiscalizar, cobrar o Ministério Público, fiscalizar com que a lei seja cumprida. Porque o gestor que não cumpre lei federal, ele está cometendo uma improbidade administrativa. Pode falar, professora. Essa questão, eu queria comentar com você, essa questão que você colocou da aplicação da lei, né, 10.639. Na verdade, isso para a escola, eu percebo que é uma problemática. A gente tem uma lei que ainda ela não está tão aplicada, né? Eu trabalho muito em sala de aula, né, essa questão, e eu vejo isso que você falou de aprendizagem, de você desenvolver desse racismo, fazer parte da estrutura da nossa sociedade e a gente viver nessa constante reprodução, que é isso que acontece, né? A gente vive numa constante reprodução até inconsciente dessa situação. E eu comento essa situação com as crianças, eles ficam fascinados, porque eu falei assim, que as minhas antepassadas, elas eram rainhas, que da onde eu vi só tinha rainha. Quando eu falo isso e mostro algumas coisas, eles ficam deslumbrados. Por quê? Porque eles têm a visão do povo negro escravo, porque é isso que é colocado, né? Então, quando você apresenta ao outro lado, e a verdade, na verdade, da história, eles ficam realmente fascinados. E o ano passado nós fomos fazer um trabalho no Clube 28 de Setembro. Aproveito a oportunidade de mandar um abraço para a presidente Edna, que está nos escutando. E foi assim enriquecedor e assim emocionante de ver quando eles entraram dentro do espaço
e viram toda a história. A presidente Edna contou a história, nós levamos o seu Medeiros, que é um dos conselheiros do clube, que é um dos mais antigos, né? Ele tem 80 anos e é ele que, né? Ele é do conselho consultivo do clube, consultivo fiscal. Um abraço, seu Medeiros. Enfim, e ele contou toda a história de como foi construído, de toda a dificuldade, de toda a problemática. E quando nós voltamos para a escola, eu tinha uma das minhas alunas, ela falou bem assim para mim: ai, professora, eu queria ser negra, porque eu achei o máximo a história de vocês, só que não é assim que conta. E isso é uma criança de 8 anos. Mas faz 17 anos da lei, Exatamente. a lei E é de ainda eles não conseguem 2003, se apropriar disso, dentro do contexto escolar. e eu Né? gostaria de. Desculpa. Imagina. E assim, o professorado, às vezes até por falta, eu não falo que isso é uma maldade, ou eu sou professora, então eu sei como é o funcionamento pedagógico e a questão curricular, como funciona dentro de uma escola. A gente vive dentro da escola uma intensidade muito grande. Então, a nossa preocupação com a língua portuguesa, com o pensamento lógico-matemático, às vezes grita tanto para a gente desenvolver nas nossas crianças, que a gente acaba esquecendo ou deixando de lado outras habilidades que, na parte social, elas são fundamentais. E a escola está revendo isso. Mas a gente vive esse processo, né? Eu sempre afirmo isso dentro da minha escola, a necessidade, então o trabalho acaba acontecendo, mas eu sei que em outras escolas acaba não acontecendo com a mesma intensidade. Eu até brinquei com uma professora e falei que a lei, né, ela não existiu só para pegar um lápis de cor e pintar a pessoa de preto. Porque aí parece que é só isso, né? Porque ela fala, não, eu falo para as crianças que elas têm que pintar. Eu falei, não, mas não é só pintar a pessoa de preto, de pegar um lápis de cor, porque a gente vê até a resistência nas crianças de pintar de preto. Né? Eu vi muito isso das crianças me reproduzirem e eu ter que pedir para pintar e pintar em ponto negra, porque tinha resistência de pintar com um lápis de cor como se isso fosse me ofender. Então, são paradigmas que têm que ser quebrados, mas isso ainda envolve um constante trabalho também por todo o setor público, né? E pela sociedade civil. Né? Um abraço, Adão Luiz, meu primo. Obrigado pela presença. Silvia Costa. Flavinha, beijo. É uma honra ter você aqui. Fábio também. Está todo mundo entrando e eu não estou conseguindo falar porque assim está tão gostoso e eu estou aproveitando o Ivan Lima no máximo que eu posso de conhecimento, porque eu sei que ele tem conhecimento de causa, trabalha com isso intensamente, né? É uma das lideranças do Estado de São Paulo fortes que tem, né? É uma honra para mim ter ele aqui, então eu estou aproveitando o máximo que eu posso de conhecimento para eu aprender. Eu falo que eu estou em constante reconstrução e aprendizagem, eu não me envergonho disso. Eu acho que a gente tem que estar nesse processo, né? Aproveitando, Ivan, eu gostaria que você comentasse com a gente, que isso também eu vejo uma dúvida muito grande em alguns discursos, algumas pessoas que eu converso, a respeito do que é discriminação racial. As pessoas, elas confundem a questão da discriminação e a questão da desigualdade. Então, eu queria que primeiro você falasse conosco a respeito da discriminação. O que é uma discriminação racial? Né, nós sabemos que tem o Estatuto da Igualdade, que define muito bem. Eu gostaria que você apontasse, fizesse, como eu digo, eu falo da sala de aula, a tecla SAP, sabe? Que é a interpretação, que às vezes a gente necessita de uma linguagem mais fácil para entender a linguagem jurídica, né? Não, é verdade. Eu vou até pedir licença aqui até para fazer uma leitura e depois eu explico melhor. Mas aqui o Estatuto da Igualdade Racial, estou com um na mão aqui, ó, porque a gente trabalha sempre. Esse daqui, para mim, é meu livro mais importante aí de bolso até, né? Porque a gente vive falando de política pública e eu vou até aproveitar a sua pergunta para falar aqui, porque ele conceitua, e você citou também o professor Silvio de Almeida, no livro Racismo Estrutural, ele antes de começar a falar da questão do racismo estrutural, ele primeiro também pontua uma série de coisas
que são dúvidas na sociedade. Hoje, o pessoal tem tanto medo de cometer uma discriminação, ou uma injúria racial, ou um racismo, que eles têm medo até de qual palavra que eles podem usar. Se eles podem chamar você de preto, ou de negro, ou se é comunidade negra, se é população negra, ou se é pardo. Eles estão totalmente perdidos, mas isso é importante porque isso é resultado de uma conquista histórica de luta do movimento negro para acabar com esse tipo de discriminação que antes era naturalizada. E o racismo ainda continua, de uma certa forma, naturalizado, e nós temos que quebrar esse mito da democracia racial. Não existe racismo no Brasil, porque ele existe, ele é perverso, e é um equívoco achar que diuturnamente nós temos casos de racismo no Brasil. Políticas públicas são ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, que é o tema de hoje, né? Então é importante dizer que a política pública são ações e iniciativas do governo do Estado. É importante dizer que, quando se autodeclaram pretos e pardos conforme o quesito cor ou raça do IBGE, é assim que é considerada a população negra. Ela é formada de pretos e pardos. Importante dizer que ações afirmativas são programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção de igualdade de oportunidade. Racismo é uma ideologia baseada em teorias e crenças que estabelecem hierarquias entre raças e etnias e que, historicamente, tem resultado em desvantagens sociais, econômicas, políticas e culturais para pessoas e grupos étnicos raciais específicos por meio da discriminação e da intolerância. Racismo institucional são ações ou omissões sistêmicas caracterizadas por normas, práticas, critérios e padrões formais e não formais de diagnóstico e atendimento de natureza organizacional e institucional, pública e privada, resultante de preconceitos ou estereótipos que resultam em discriminação e ausência de efetividade em prover e ofertar atividades e serviços qualificados às pessoas em função de sua raça, cor, ascendência, cultura, religião, origem racial ou étnica. Você perguntou o que é discriminação racial ou discriminação étnico-racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor, raça, ascendência, origem nacional ou étnica, incluindo-se as condutas que, com base nesses critérios, tenham por objeto anular ou restringir o reconhecimento, exercício ou fruição igualdade de condições, de garantias e direitos nos campos político, social, econômico, cultural, ambiental ou qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, aqui só para dar alguns exemplos importantes e diferenciar o que vem a ser, então, discriminação, racismo, tem a injúria racial, que eu não citei ali, que não está citado ali. Na realidade, se eu continuasse lendo, talvez ele ia definir preconceito e tal. Por exemplo, qual é a diferença entre raça e cor? Ou entre cor e etnia, entendeu? Raça e etnia. Então, normalmente, a raça ela está ligada mais a aspectos da cor da pele mesmo, das características, do fenótipo de uma pessoa. Já a etnia, ela já vai levar outros aspectos, como elementos sociais e culturais dessa população, desse grupo. Então, são coisas que estão muito próximas ali no contexto da luta negra, no contexto do movimento social negro, mas que é importante determinar cada conceito para que a gente consiga avançar nessa questão de combater e enfrentar
esse racismo. Inclusive, para finalizar, e aí já aproveitando também um pouco da experiência e do que trouxe nosso querido professor Silvio de Almeida, ele classifica o racismo de três formas. Existe para ele o racismo direto, o racismo institucional e o racismo estrutural. Então, o racismo direto é aquele que é mais conhecido como a injúria racial mesmo, que é aquela a discriminação, um xingamento, uma coisa direta, e para isso nós temos remédio. E o remédio é lei, é aplicar a lei. Quem não se admite mais, eu preparo muito meus filhos nesse sentido, de que macaco é macaco, banana é banana e racismo é crime. E para crime, a gente tem que tomar medidas e realmente tem que acabar. Nós não podemos nos omitir com relação a essa chaga que tem na nossa sociedade. Então, professora, não sei se eu ajudei, eu sei que também tem a questão do preconceito, que é você ter, o nome já diz, né? Você já faz um preconceito da pessoa por conta das suas características de raça e etnia, enfim. Mas eu vou te passar a palavra, por causa do tempo, e eu gostaria de focar ainda, não vai dar para falar de todas as políticas, né? A política integral de saúde da população negra é uma política importante, tem a portaria e tem uma série de requisitos no Estatuto da Igualdade Racial para trabalhar todas essas ações voltadas para combater o racismo no SUS, no ambiente de saúde e uma série de medidas envolvendo a participação do movimento social dentro do controle social da saúde, estudos para combater as doenças de prevalência da população negra, como diabetes, mioma, anemia falciforme, enfim. Saúde daria para a gente fazer uma live só de saúde. Trabalho e renda, nós vamos trabalhar as ações afirmativas, já falamos. A segurança pública, por conta da letalidade negra, do genocídio da juventude negra, de todas as manifestações antirracistas no mundo inteiro, por conta das abordagens policiais, também traz uma pauta importante, e você, como uma representante eleita na Câmara Municipal de Jundiaí, tem que trabalhar esse enfrentamento, porque a vida, a preservação da vida é a política mais importante que a gente possa ter. E a gente não pode mais deixar enterrar talentos, enterrar nossos jovens talentos, como a gente tem visto. Mas eu estou falando rapidamente para voltar no tema que eu quero falar mais, porque tem mais a ver contigo, que é da educação, da questão do que é previsto como política pública para que realmente, de fato, seja implantada a lei e a gente tenha a história, a valorização da nossa cultura em todos os bancos, em todos os currículos escolares. Por favor, professor. Outro ponto, eu agradeço, né, os elogios e eu acredito realmente a sua definição, a sua conceituação, ela foi pertinente e foi esclarecedora também. Uma outra situação que eu também tento esclarecer para as pessoas quando eu converso, e os grupos trazem isso, né? É um discurso que eu falo, que como o racismo é estrutural, as pessoas elas trazem um discurso e realmente muitas amigas e amigos elas não percebem o que está acontecendo e você tem que desconstruir isso. Isso é aquele trabalho de formiguinha. Mas as políticas públicas elas estão aí também para reforçar e também para, num âmbito maior, disseminar essas ideias. Enfim, essa questão das ações afirmativas, Ivan, eu gostaria que você esclarecesse um pouco e focando na questão da lei de cotas, que é uma discussão muito grande, né, que se entrava, né, a favor, contra, enfim, é mimimi, não, é privilégio, para mim isso não é privilégio, mas sim uma reparação, mas ainda as pessoas insistem em falar isso, e eu falo que é por falta às vezes, de entendimento histórico do que realmente aconteceu com o nosso povo, com a população negra. Enfim, alguns discursos dizem assim, que a lei de cotas, ela trata as pessoas de maneira desigual e que aumentaria a discriminação racial se isso permanecesse.
que você pensa sobre essa questão de aumento de discriminação pelo fato de haver a questão da lei de cotas? É importante que você saiba, né, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, que o racismo tem suas artimanhas, né? Durante muito tempo foi considerado no Brasil como crime perfeito. Por quê? Porque aqui no Brasil existe o racismo, mas não existe racistas. Você está me entendendo? E o professor Hélio Santos disse também que é o crime perfeito porque eles conseguem colocar a gente de vítima a réu. Ou seja, quer dizer que nós trabalhamos aqui na base do chicote, né? Nossos ancestrais que vieram para cá de forma como cativos, escravizados, trabalharam e foram subtraídos de todos os seus direitos e, quer dizer, nós fomos vítimas do racismo. Nós sofremos na pele e é uma das maiores tragédias da humanidade mundial. Esse racismo que foi praticado durante todo esse período é uma coisa assim abominável, terrível, e que nós, o nosso povo negro, foi protagonista de uma história de escravidão, dizimação, expropriação e destruição de toda a sua cultura. Então, quando alguém fala para você que isso é mimimi, a gente tem muito que mostrar e demonstrar, sabe? Eu tive numa fazenda que ainda preserva lá a ideia da Casa Grande da Senzala, de como era na época. Nós, do Conselho Estadual, essa fazenda fica em São Carlos, e lá eu vi os instrumentos, eu vi toda a violência, como era tratado nossos ancestrais. Eu saí de lá, assim, muito, muito, muito emocionado, assim, saí revoltado de lá, de ver os grilhões. Lá eles ainda têm os grilhões que colocavam no pescoço do nosso povo. Você já viu umas máscaras de metálica que o nosso povo tinha que trabalhar e para não comer a fruta na colheita, eles amarravam um ferro no rosto da gente. Éramos tidos como propriedade, sem nenhum tipo de cidadania, proibido acesso à educação, à terra. Em 1850 veio a lei de terras para tirar, dar direito aos latifundiários e tirar, porque eles estavam percebendo que a abolição estava próxima, porque os ingleses já tinham proibido o tráfico transatlântico para cá. Então, é perverso. Não aceite a nossa causa negra ser tratada como mimimi. Então, nós fomos vítimas, sim. Somos vítimas, sim, de uma perversidade, de uma tragédia da humanidade. E hoje, quando a gente vai reclamar os nossos direitos, aí eles querem nos transformar em réu. Todo crime ele tem que ter duas figuras, imprescindível, que é a vítima e o réu, quem é o culpado, quem é o réu. Então, nós fomos vítimas, sim, quase 400 anos de escravização, e hoje, quando a gente luta por direitos, eles querem dizer que é mimimi, quer transformar a gente em réu, dizer que a gente quer fazer um racismo ao contrário, que vai priorar. Isso não tem fundamento nenhum. E outra coisa, você vai me desculpar, quero pedir licença aqui para suas amigas, para os seus amigos, para os nossos amigos, para dizer, eu não discuto mais cota. Essa polêmica dessa discussão, eu não discuto mais, porque as cotas, desde 2012, foi considerada constitucional. As cotas são constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, e agora que eles estão falando sobre cotas e proporcionalidade dos recursos para as candidaturas negras, e principalmente levando em consideração a questão de gênero, o ministro Barroso deu aula para os presidentes de todos os partidos, presidentes nacionais. O ministro Alexandre de Moraes já previu que poderia ter algumas fraudes nesse sentido das pessoas querem mudar a sua cor de pele, mas eles vão considerar o cadastro desde 2016. E, para finalizar, o ministro Lewandowski, que também traz toda a ideia da ação afirmativa e diz que tem que ser implantada
a proporcionalidade já agora, em 2020, baseado no que realmente a gente tem essa reparação histórica premente na sociedade brasileira para deixar de perpetuar essas desigualdades profundas. Então, estou muito feliz. Então, você trouxe um tema hoje muito importante, políticas públicas de ação afirmativa, e eu fico feliz de dizer que, através da educação, da formação de professores, e principalmente de abrir oportunidade para pesquisa e de mestrado e doutorado, e também curso de graduação voltada para políticas de promoção da igualdade racial, para poder debater a história do negro, é o que realmente vai fazer a diferença para as futuras gerações. Quero te agradecer pela oportunidade e encerrar dizendo que existe uma história do negro e da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros e sem a África. Obrigado, professora. Uma aula hoje, né? Só para a gente também encerrar e fechar, né, essa live, um abraço, deixa eu mandar um abraço aqui para o Jorge Caetano, que está assistindo, para a Fabi, um beijo para vocês. E só para concluir, um ponto que você colocou, eu lembrei do livro do Silvio Almeida, que ele fala da questão do racismo não ser um comportamento individual, né? Porque a gente pensa que só combater aquele que o combate tem que ser, lógico, ocorrido e tem que ser penalizado. Não estou dizendo isso, ele tem que ser penalizado. Mas o combate ao racismo estrutural, ele não acontece só baseado em comportamentos. Então, essas políticas públicas, né? Essas ações afirmativas que são desenvolvidas, elas justamente elas são para que isso realmente se efetive e que a gente consiga chegar ao nível mesmo de ter as reais oportunidades, né? As mesmas oportunidades, que é a questão que eles falam muito e instigam essa questão da meritocracia, que eu quase tenho um piripaque quando fala isso para mim. Eu tenho um piripaque. A meritocracia ela é baseada quando você tem uma igualdade de ponto de partida. E nós não temos. O ponto de partida inicial não é igual. Então, não tem meritocracia. Não tem como ser. Então, a criança que tem um nível de acesso educacional X, né? Tem oportunidades de estudar línguas, de fazer diversos, de ampliação de repertório, viagens, enfim, tem outros acessos, ela, lógico, vai ter um ponto de partida aqui, e aquele outro que está lá na periferia, que não tem o mesmo acesso, não vai ter um desenvolvimento igual, não vai ter um crescimento igual, e lógico que quando chegar na idade adulta não vai ter a mesma oportunidade. Então, para mim, isso é lógico. Então, a meritocracia não existe no momento. Vai existir quando e se um dia o ponto de partida for igual. Então, o filho do presidente, com o filho da faxineira, com o filho do engenheiro, com o filho do não sei o quem, vai estudar na mesma escola, tem as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento, né? Quando isso realmente acontecer, dá para a gente pensar. Eu vejo isso dentro da sala de aula. Isso que eu estou numa escola pública. E os 30 têm realidades lá próximas, mas diferentes. E nos discursos que as crianças trazem, a gente já percebe a diferença que tem de igualdade de oportunidade, até acesso, por exemplo, à internet, que é o mínimo. Tem crianças que acessam, tem outras que não têm, que começou a fazer uso agora com a pandemia, enfim. Então, essa questão da meritocracia, eu falo que eu fico indignada quando alguém fala isso, e para mim aí não tem conhecimento de causa, porque é um absurdo, então não sabe o que é isso, o que representa isso. Então, eu gostaria até que você comentasse alguma situação e até falasse dessa questão, porque isso também ecoa. Não, a pessoa ela consegue chegar porque ela tem mérito. Se fosse assim, não, eu não estou me achando. Mas, por tanto que eu me esforcei na minha vida, era para eu estar indo mais longe.
como muitas Ana Cristina estão perdidas por aí, que, lógico, não chegaram aonde eu cheguei. Então, por mérito, eu sei o que eu fiz, e eu acredito nisso, que eu teria que ter chegado muito mais longe além do que eu cheguei. Mas isso não, realmente, na nossa sociedade, ela é um fator que eu acho que não tem como discutir isso agora. Eu não sei se você concorda comigo. Professora, eu queria agradecer nesse momento todas as pessoas que participaram, toda a nossa comunidade, agradecer o pessoal do Secretariado da Militância Negra, que tem nos acompanhado, criado o secretariado em diversos municípios do estado de São Paulo. Quero trazer uma notícia aqui muito boa, que a social-democracia ela bateu recorde de candidatos negros, né, candidaturas negras, e são 2.025 candidaturas negras no estado de São Paulo, 27 candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, em torno de 1.900 candidatos a vereadores, pretos e pardos. Então, a gente está muito contente com essa explosão da candidatura, dessa conscientização do nosso povo. Então, eu queria primeiro dizer isso. Com relação à meritocracia, também é outra coisa que são falácias, né? Não tem muito fundamento, porque num país com as desigualdades que tem o nosso, querer falar sobre meritocracia é uma forma de preservação dos privilégios, e é importante para dizer o seguinte, que como o Bruno Galhaço e outras referências de pessoas que são antirracistas, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e a gente precisa de pessoas de todas as cores no enfrentamento dessa chaga. E então é importante dizer isso para poder registrar aqui que realmente esses privilégios estão em risco. Essas vantagens históricas que sempre tiveram, nós precisamos da sua consciência, do não negro, para que possa engrossar essa luta junto conosco, para promover a igualdade de oportunidade, transformar o nosso país numa grande nação. Então, a luta contra o racismo não é só do negro, como já dizia Fernando Henrique Cardoso, é de todos nós, de toda a sociedade. Então, a gente tem, sim, que trazer essa conscientização. A gente percebeu isso nas manifestações antirracistas nos Estados Unidos, uma presença muito grande de pessoas brancas, dando um basta nessas vantagens históricas, nesses privilégios, porque, na realidade, quando fala de meritocracia, é tapar o sol com a peneira. Até porque 60%, 65% das crianças que não concluem o ensino médio são pretas. O ensino superior, a gente tem assim um abismo ainda de participação da nossa população em relação à porcentagem total de oferta que nós temos, principalmente nos cursos de medicina, nos cursos de odontologia, engenharia, nos cursos que vão dar uma possibilidade de uma remuneração maior. Ainda temos muita resistência, como também ações afirmativas nos concursos do Itamaraty, no concurso de procurador, e a gente percebe várias fraudes, pessoas tentando passar bronzeador, trançar o cabelo, porque são salários de 25 mil, salários altos, e eles querem passar pelas nossas vagas de costista. Então, meritocracia num país que a gente tem o nosso povo lá na periferia que não chega a concluir seu ensino médio. Então, como que você vai fazer concurso onde você pede como requisito o ensino médio? Você já está tirando logo de início uma parcela muito grande da nossa população, da participação nessas oportunidades. Então, professora, quero mais uma vez agradecer você, dizer que satisfação poder estar aqui dialogando contigo num tema tão importante como esse tema que trata do futuro das gerações do povo brasileiro. Porque qualquer política que você faz para mais de 100 milhões de pessoas,
ela não pode ser considerada como uma política para negros. É uma política para o povo brasileiro e é uma política de sucesso, porque ela vai promover uma grande mobilidade social e vai melhorar a qualidade de vida, as condições de vida de todo ser humano, de todo brasileiro. É isso que nós almejamos. Quero agradecer a sua presença, Ivan Lima, a sua aula hoje, que foi uma aula. E a gente podia, como você mesmo falou, tem muita coisa que pode ser, tem muitos pontos, muitos aspectos que podem ser discutidos referente a essa temática, né? E que em volta, eu sempre reafirmo isso, né? Da questão da saúde da população, da questão de moradia, saneamento básico, educação de qualidade. Depois que tudo isso tiver redondinho, eu falo, a gente discute a questão da meritocracia. Mas agora, infelizmente, a desigualdade ela é muito grande. Eu aproveito o momento, antes de a gente encerrar, para o Thales Augusto. Thales é meu sobrinho, e ele colocou uma frase aqui, e eu me orgulho muito dele. Ele colocou assim: a união dos negros e de toda a população levará à igualdade. Voltem para casa, sabendo que essa situação pode e vai ser mudada graças ao que estamos fazendo. É uma frase de Martin Luther King. Então, é bem isso mesmo. Eu acredito no poder da transformação através de pessoas, né, como você falou, da questão da consciência, né? Então, esse processo de reflexão, a gente falar sobre, ele tem que ser constante, porque não pode voltar atrás. Eu falei que não tem retrocesso mais. Eu falei, avante, o negócio tem que ser para frente. E a gente tem que usar estratégias, inteligências, a gente tem que estar no espaço de fala, tem que estar no espaço de poder, sim. Temos que ter representatividade política, representatividade na TV, na mídia, em todos os espaços. Somos mais de 50%, e ainda é possível a gente continuar ou aceitar qualquer posição. Nós temos que ir avante. Esse é o meu recado. Eu quero agradecer de novo você, Ivan Lima, pela sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda está concorrida. Eu agradeço a aula que você nos deu, agradeço a cada pessoa que entrou, deixou um recado, um beijo, enfim, todo mundo que participou. Também aproveito para reafirmar, quem não assistiu na íntegra, daqui uns 30, 40 minutos já estará no meu canal do YouTube, professora Ana Cristina Jundiaí SP, para vocês assistirem. Compartilhem, é importante essa rede de informações estar chegando ao maior número de pessoas possíveis. Alguma consideração, Ivan, que você queira falar? Só as palavras finais mesmo. Dizer que Nelson Mandela, vou usar uma frase para caracterizar você, professora Ana Cristina, que ele diz o seguinte: que quando você empresta a sua luz própria, essa luz incandescente, essa aura que você tem, e você empresta esse brilho dessa luz para as pessoas, você permite que elas também façam o mesmo. Então, parabéns pelo seu brilho, parabéns pela sua luz, e que sigamos na luta, ergue a tocha no alto da glória. Amém. Sigamos na luta. Estamos juntos. Como disse, estamos juntos. Gente, estamos encerrando por aqui. Podia ficar um tempão, tá muito bom, mas a gente encerrou nosso tempo. Caso tenha algumas perguntas, podem mandar, eu disponibilizo para o Ivan, e assim que ele tiver uma disponibilidade, ele responde para a gente. Gente, boa noite, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.